A Genial Investimentos está contando os dias para a AgriShow começar. Mas enquanto isso não acontece, eu vou te contar tudo que a gente está preparando para você. São diversas soluções para o setor. Na Mesa Agro, temos um portfólio completo para comercialização, gerenciamento de risco e investimento de commodities agrícolas. Aqui temos uma área completa de seguros para te ajudar na sua gestão de risco, como seguro colheita e agropecuário. Temos consórcio para compra de equipamentos agrícolas para impulsionar a sua produção. Temos um banco de investimentos com assessoria para financiar seus planos e crescer cada vez mais. E não para por aí. Temos também a mesa de câmbio, a área de energia e um super lançamento. O Agrobank vai unir tecnologia e produtos inovadores. Nesse vídeo não dá para te explicar tudo que a Genial Investimentos oferece. Por isso eu quero te convidar para visitar o nosso stand na AgriShow na Praça dos Bancos. Espero lá! Olá, estamos de volta com Conversa com Zé Márcio. Tenho comigo hoje aqui Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Tudo bem, Flávio? Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Tudo bem, professor. Eu que agradeço o convite. Um prazer participar do seu programa. Ok, ótimo, muito bom mesmo. Muito obrigado por ter aceito mesmo o nosso convite. Flávio, como é que você está vendo aí o cenário? Como é que você está vendo a situação no mercado internacional? Como que vai haver essa questão das tarifas? Como que vão afetar a economia brasileira? Mas primeiro, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a economia americana, a economia chinesa, o cenário internacional. Como é que você está vendo esse processo? Vamos lá. Acho que o ponto principal do que a gente está vivendo é o aumento da incerteza, né? Então, acho que aí a gente fica com tarifa que vai para lá, vem para cá, não sabe se vai. Eu acho que isso vai ter um impacto importante quando a gente olhar um pouco mais para frente. No curto prazo, acho que é muito claro o impacto, né? Você tem um aumento de nível de preços porque está entrando tarifa. É como se fosse um choque de oferta, né? No âmbito global. Só que o que a gente tem? Os Estados Unidos e China pesam mais de 20% do comércio mundial, né? Então, aí você começa a ter incerteza em relação aos possíveis impactos sobre outros países, sobre a corrente de comércio, né? Como é que vai funcionar, preços de commodities e outras coisas do tipo. Mas eu enxergo que, apesar de no curto prazo poder ser um aumento de preços, quando a gente olha um pouco mais para frente, é um cenário mais de queda de confiança, queda de investimento. Então, acaba se traduzindo, olhando para frente, num processo de uma possível desaceleração econômica global mais forte. Tá? Então, assim, pensando no aspecto geral, é basicamente isso que eu enxergaria. No curto prazo, pode ter um aumento de nível de preços, mais para frente, uma desaceleração econômica um pouco mais forte. Acho que me parece que isso seria o resultado final dessa briga de tarifas, tá? Indo para a economia americana, aí fica uma economia que está relativamente saudável, né? Uma economia que ainda cresce, o mercado de trabalho ainda apertado, taxas de desemprego próximas das mínimas históricas. Então, do ponto de vista de atividade, talvez no curto prazo não tenha tanto impacto, mas acho que isso é super importante nos próximos meses, a gente ver se esse processo está produzindo sim alguma desaceleração no ritmo de atividade. A gente viu, né, recentemente os dados varejo bem, a indústria um pouco mais fraca, mas no geral a atividade segue com um crescimento ali que, sei lá, apontaria para entre 2,5%, um pouquinho mais, um pouco menos de crescimento. Então, acho que ainda nesse aspecto, a economia americana um pouco mais saudável do ponto de vista de crescimento ainda, tá? A gente está falando de outros aspectos para ela. Aí, indo para a China, particularmente, a gente já enxerga um problema um pouco mais estrutural. A economia chinesa vinha naquele processo de tentar fortalecer a demanda doméstica. A China não tem conseguido fazer isso, então a gente vê claramente, né, a demanda doméstica mais fraca, o setor imobiliário fraco também, perigosamente, né, mostrando sinais de fraqueza, acho que isso é um ponto importante. E no modelo anterior, a China era pautada em exportações, né? No comércio global e a briga entre os dois principais participantes do mercado global, é difícil saber se a China consegue pegar esse crescimento, que antes era derivado de exportações, e, de fato, virar do mercado doméstico. E a gente já sabe que isso está em curso, né? Ele já tem enfrentado uma dificuldade em estimular a demanda doméstica lá. Então, eu acho que acaba sendo um cenário que também, do ponto de vista de China, é até pior do ponto de vista de crescimento, né? Quando a gente está olhando para a China especificamente, acho que fica pior do lado de crescimento. Eles têm um pouco mais de dificuldade em relação a esse cenário. Mas, de fato, assim, acho que o ponto central é uma grande incerteza em relação a quais são os possíveis desdobramentos disso. Acho que, no geral, é um perde-perde, assim, para quase todo mundo, né? É claro que países como a gente, né, ou outros países podem ser marginalmente beneficiados, também há grande incerteza em relação a isso, mas acho que, no geral, é um perde-perde. A gente acaba perdendo com essas políticas, acho que vai completamente contra o que a gente imagina que é o funcionamento adequado de um ambiente global, econômico global,
saudável. É principalmente isso que eu enxergo assim, de ponto principal para a comunidade. Agora, Flávio, quer dizer, a situação da economia chinesa está com problemas estruturais bastante graves, né? Que você tem uma desaceleração importante da economia chinesa, você tem uma taxa de investimento de 40% do PIB há mais de 20 anos e ainda assim a taxa de crescimento da economia está em desaceleração muito forte, ou seja, você tem um ponto importante aí, quer dizer, estruturalmente falando. Como é que você vê essa questão, né? Quer dizer, dado que você tem aí um aumento das tarifas sobre as exportações chinesas, a China é o maior exportador do mundo, ao mesmo tempo que os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, dadas as tarifas, quer dizer, aparentemente um dos objetivos do presidente Trump é exatamente reduzir, sufocar a economia chinesa via a diminuição de exportações. Como é que você vê esse processo e como é que você acha que isso vai caminhar daqui para frente? É bem isso, né? Eu acho que a China vai encontrar bastante dificuldade. Eu imagino que a saída para a China seja buscar, principalmente no mercado europeu, que também é um mercado grande, né? A possibilidade de continuar exportando de alguma maneira esses produtos, para tentar evitar uma desaceleração ainda maior. Qual que é o grande problema? O problema é que a Europa também vem apresentando sinais de fraqueza do ponto de vista econômico. A gente já viu, né? Os próprios bancos centrais lá já continuando o processo de flexibilização monetária. Então, me parece que o cenário para a China acaba sendo mais desafiador ainda, porque a gente começou a falar, os Estados Unidos ainda vem com o mercado de trabalho forte para garantir ainda alguma aceleração do consumo, interno pelo menos. A China, ela ficou meio sem saída. Os Estados Unidos é o maior comprador do mundo, de bens e serviços, então era um grande mercado. Os demais mercados não têm volume suficiente para atender, né, esse volume de exportação chinesa. A sair da Europa em um outro país, mas eu imagino que o problema todo é que a gente está num ambiente de economia crescendo menos, mais fraca, né, e portanto, então, o desafio para a China é tentar contornar isso e eu não sei de onde vai vir a saída, porque está complicado. Mas esse é o problema, né? Porque, afinal de contas, a União Europeia é extremamente protecionista, né? Quer dizer, é uma região extremamente protecionista, e isso significa o seguinte, quer dizer, você vai sobrar exportação vindo da China que vai ter que ir para algum lugar. Você acha que a Europa vai manter, quer dizer, vai aumentar o seu protecionismo? Como é que você acha que vai ser a reação da Europa nesse processo? Como é que você acredita nesse? Como é que você acha que vai caminhar esse processo aí? Eu acho que, infelizmente, essa política que a gente está vivendo, ela vai acabar gerando mais protecionismo. Não só por parte dos dois países, mas também a Europa e outros países do mundo. Me parece que aquela história que a gente estava ouvindo há algum tempo de um nearshoring ou friendly shoring, então você realocar a produção a lugares que você tem mais confiança em relação aos seus tratados, ou que sejam mais próximos, você tem ganhos de competitividade, isso pós-pandemia, né? Era uma grande discussão pós-pandemia, não concentrar toda a produção no Sudeste Asiático, né? Então, buscar economias que sejam mais amigas, sejam mais próximas, para você melhorar, diversificar da onde vêm seus produtos ou matérias-primas, enfim, coisas do tipo. Essa política ela acaba indo para o lado contrário, né? Para o lado de eventualmente aumentar o protecionismo. E aí isso acaba chegando, acho que, problema em geral. Você mencionou, acho que é um ponto importante quando a gente estava discutindo, quando eu comecei a falar na história, eu acho que tem um processo de desaceleração econômica mais forte. Isso também vai levar a menor inflação no mundo, provavelmente, né? Quando a gente estava falando de inflação, era de inflação de curto prazo. Por isso que eu falei aumento de nível de preços, né? Aumenta o imposto, aumenta o preço final, não tem o que fazer. Mas o processo ao longo disso vai ser um caminhão de produtos chinês sobrando no mundo, principalmente industrializados, que vão ter que buscar algum mercado. Então, a gente deve ter uma queda de preços de produtos industriais no mundo, eu imagino, tá? Commodities é um pouco ambíguo, mas também acho que tem um processo de queda de commodities. A gente viu, né? Petróleo, várias commodities caindo. Então, é um processo em que, talvez mais para frente, ele seja de desaceleração econômica, não sei se é recessivo ou não, mas de alguma desaceleração econômica, queda de confiança, queda de investimento, e um processo que, na parte de preços industriais, também seja baixista, né? Os agrícolas que a gente fica com mais dúvida, porque tem outros elementos, né? E são mais condições de oferta e níveis de estoques que acabam determinando o preço de produtos agrícolas, né? Mas eu acho que, no geral, a gente pode tirar que é mais protecionismo, menos crescimento
talvez mais inflação no curto prazo e lá na frente menos inflação. Né? E aí por isso que me parece que o desenho é claro, mas a magnitude desses pontos de alto e de baixo é que a gente fica com dúvidas. O que vai preponderar mais? Se a gente é beneficiado por uma queda de preços de industriais, por exemplo, vindos da China, ou se a gente acaba sofrendo porque a gente pode ter a continuidade da pressão por preços agrícolas em geral. Vou dar o exemplo da soja, né? Os Estados Unidos é o grande exportador de soja também, depois do Brasil. Não, se a China não comprar soja dos Estados Unidos, tem que comprar só do Brasil. Só tem o Brasil para vender soja para a China. Isso não pode pressionar preços, por exemplo. Né? Então, fica um pouco dúbio no curto prazo a questão de nível de preços para produtos agrícolas. Mas eu acho que, no geral, é um processo de desinflação, de queda de preços, principalmente de bens industriais, nesse cenário todo, só que, infelizmente, com menor crescimento. Né? Então, não é uma coisa assim tão positiva assim. Quer dizer, eu acho que eu vou chegar lá nessa questão interna aqui no Brasil, acho que tem coisas importantes que vão acontecer aí, acho que vale a pena conversar, mas antes eu queria voltar lá na questão do Trump, né? Quer dizer, na minha avaliação, o Trump tem dois objetivos basicamente na cabeça. De um lado, ele tem um objetivo geopolítico, a questão de manter a hegemonia americana no mundo, tá certo? Tanto economicamente quanto politicamente falando. Então, eu acho que esse é um dos objetivos do Trump e está usando uma arma econômica para atingir um objetivo político. Que não tem muito claro se é a arma correta, tá certo? Como que vai ser, mas basicamente eu acho que isso é um ponto, um aspecto importante que o presidente Trump é um dos objetivos que ele está buscando. A outra coisa, o outro objetivo, tá certo? Aí é um objetivo econômico, tá certo? Que é tentar reindustrializar a economia americana. Ele tem feito isso, tem falado isso com frequência, tá certo? Quando a gente vê o que acontece, quer dizer, a experiência da América Latina, Brasil, os países da América Latina de modo geral, tá certo? A experiência mostra que protecionismo não gera industrialização. Quer dizer, na verdade, quer dizer, pelo menos a nossa experiência, a experiência latino-americana, é que usar protecionismo para tentar industrializar e crescer é um fracasso para as economias latino-americanas, tá certo? Você, apesar disso, quer dizer, os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, né? Você acha que utilizar essa arma para a reindustrialização vai ser bem sucedida nos Estados Unidos, dado que é o maior consumidor do mundo, ou você acha que vai seguir basicamente a estratégia que aconteceu na América Latina, que é continuar nessa questão aí de pouco crescimento e pouca produtividade, etc. Como é que você vê esse processo? Depois eu vou dizer o que eu acho, mas eu queria... Bom, vamos lá, professor. Mas assim, eu acho que não funciona, tá? Como a gente até falou, vai totalmente contra aquilo que a gente imagina que é o funcionamento ideal, né, do ambiente econômico global. E assim, na questão a gente já viu isso aí, não é só experiência da América Latina, acho que é um processo global, em geral, redução da participação da indústria dentro da economia, né? O setor de serviços está se desenvolvendo muito mais velozmente do que o setor industrial. A gente acabou terceirizando a produção de parte dos produtos, bens né, finais, para outros lugares, né? E a gente tem desenvolvido a economia via de serviços. Se você pega a economia brasileira, tem mais serviços do que a indústria, economia americana, e mesmo países que são, mesmo que sejam protecionistas, mas também são setores que exportam bastante, vamos pegar o exemplo da Alemanha, também você vê um processo de desindustrialização. É um processo que eu acho que é natural do desenvolvimento econômico que a gente está em curso. Então, eu tenho a impressão que isso acaba sendo meio que um tiro no pé. É algo que não tende a produzir impactos efetivos sobre o aumento do setor, pode ser veículos, coisas muito específicas, mas assim, a indústria americana como um todo, eu não vejo ela ganhando tração, ganhando participação e sendo, por exemplo, o motor do crescimento. E a gente não pode esquecer que a gente tem um problema na indústria, né, a sofisticação da produção industrial, né, o processo industrial, ele tem ganhado escala e muita eficiência. Então, você precisa cada vez menos trabalhadores fazendo aquele mesmo processo, né? Então, isso por si só já assim, não dá muito espaço para você continuar crescendo. Eu acho que assim, no sentido de
ou seja, o mercado consumidor lá está puxando, né, o mercado de trabalho puxando, assim, cada vez mais, menos pessoas fazem aquilo, e então acaba sobrando pessoas para geração de serviços, né, para fornecer serviços, né? Então, acho que nesse processo a gente não tende a ter ganhos efetivos do ponto de vista econômico. E aí, voltando para o mercado de trabalho especificamente, como eu falei, que a indústria é intensiva em capital, o setor de serviços é intensivo em mão de obra, a gente tem também lá nos Estados Unidos um problema de controle de imigração. Você tem que ver quem que está disposto a trabalhar para fazer tal tipo de serviço ou tipo de produto, né? No caso, trabalhar em que tipo de setor da economia, e a questão dos salários, né? O seu trabalhador americano, teoricamente, ele se dispõe a trabalhar por uma remuneração maior. Um trabalhador que vem de países latino-americanos, que está lá vindo para os Estados Unidos para tentar conquistar seu espaço, ele eventualmente aceita trabalhos de menor remuneração, menor qualificação. A indústria cada vez precisa de menos trabalhadores massivos, né, assim, mão de obra efetiva, porque ela é muito eficiente. Então, nessa bagunça toda, eu acho que é meio que você só perde, encarece custo de produção, encarece produto final, e no final das contas, mesmo os Estados Unidos sendo o maior consumidor do mundo, a gente não vai ver a indústria se desenvolver nos Estados Unidos. Na verdade, proteção é uma forma errada de você crescer produtividade. Né? Na verdade, quando você protege, as pessoas simplesmente param de buscar mais produtividade porque não tem concorrência. Certo? Esse acho que é o ponto importante. Quando você gera proteção, você tem menos concorrência e, consequentemente, você gera menos crescimento. O que você precisa é incentivo, é criar condições que você gere os incentivos corretos para gerar busca pela produtividade. Eu acho que esse é que é o ponto importante. Eu acho que é isso que a gente tem aqui na América Latina, que esse é o grande problema. A gente tem muito pouco incentivo por ganhos de produtividade. Eu acho que esse é um ponto super importante. Como Exato, você mesmo... Só um comentário. E a economia americana, ela foi pautada no P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, crescimento via produtividade, diferentemente de várias outras economias do mundo. Então, você está matando esse processo. Esse que é o ponto importante mesmo. Concordo. Então, esse é o grande problema. Quer dizer, eu acho que esse objetivo do Trump, eu acho que é pouco provável, acho muito pouco provável que ele chegue ao resultado final. O outro lado, quer dizer, a questão geopolítica, eu acho que é mais difícil de acompanhar esse processo, tá certo? Agora, Flávio, quer dizer, a gente tem aí uma série de questões sobre a economia brasileira. Como é que você acha que vai que vai afetar a economia brasileira? Como que você está vendo aí esses processos, política monetária, como que vai afetar a política monetária, a política fiscal? Como é que você vai ver esse processo? Eu acho que o setor exportador brasileiro se beneficia com isso, né? Porque a parte que a gente falou um pouco da soja, mas também a parte de proteínas, né? A população chinesa ela segue crescendo, mesmo que em ritmo muito menor, mas eles vão continuar demandando da gente nossos bens que a gente principalmente exporta. E se a gente for pensar na nossa pauta de exportação, a China é o nosso maior parceiro comercial, e nos 3 principais produtos da pauta de exportação, que são soja, petróleo e minério, a China sempre é o principal comprador, né? Comprando entre 60% e 80% dos nossos produtos. E a gente pode entrar e colocar carne, né, frangos, miúdos, essas coisas. Então, esse complexo todo do setor exportador brasileiro, ele se beneficia, eu acho, né? Agora, isso gera um problema não só de incerteza, como, de novo, né, de desaceleração da demanda global. E aí outros setores podem ser menos beneficiados nesse processo. Então, acho que a gente poderia ser beneficiado nessa parte, mas no resto, no geral. Agora, pensando qual que é a posição da economia, o que a gente está enxergando hoje, né? A gente vem de uma economia com um mercado de trabalho muito forte, ela vinha claramente sobreaquecida. Quando a gente teve o choque de incerteza do ano passado, via fiscal, que produziu aumento de expectativa de inflação, depreciação do câmbio, a economia não tinha capacidade de absorver aquilo, virou um processo inflacionário. Então, o BC começou a subir juros, começou lá em setembro do ano passado, né? Setembro do ano passado veio subindo, e aí a gente está agora chegando no que a gente imagina próximo do final do processo. Não que a economia esteja ainda fraca, mas a gente vê claramente uma mudança de dinâmica, né? Então, primeiro trimestre ainda a economia vai crescer talvez 1,5%, tá? A minha projeção está por volta disso, mas claramente o agro vai puxar o crescimento do PIB do primeiro trimestre.
a gente está estimando aí um crescimento do PIB da agro, né, do agronegócio de 13%, 15% na margem. Crescimento super forte. E esse ano de 2025 deve ser um crescimento ali na faixa dos 7% que a gente está imaginando, tá? Mas o que vai acontecer? Então, a economia esse ano pode crescer uns 2%, mas com grande peso do agro ainda empurrando a economia, e em especial no primeiro semestre do ano, né? A soja tem um peso grande na produção agrícola do primeiro semestre, então acho que esse primeiro semestre ele é ainda relativamente forte. Mas quando a gente vai olhando alguns elementos de demanda, a gente começa a ver alguma acomodação, né? Então, serviços ainda crescem, mas estão crescendo no ritmo menor, comércio está meio volátil, né? Hora cresce, hora não cresce, está meio bagunçado, e a indústria claramente, né, a gente já discutiu um pouco, o processo que a gente viveu já há muitos anos aqui, continua meio que estagnada, né? Ela teve um surtinho de crescimento no ano passado, talvez por um cenário de recomposição de estoques, mas sim, claramente a indústria já está parada de novo, né? Então, eu vejo nos próximos meses alguma desaceleração da atividade econômica, tá? E uma composição diferente, em que a gente pode ter, se a gente for lembrar, o ano passado, a economia cresceu perto de 3%, mas com demanda doméstica crescendo mais de 5%, ou por volta disso, dependendo do jeito que você calcula. Esse ano é um ano diferente, é um ano que a gente vai crescer 2%, a demanda doméstica crescendo menos do que 2%, né? Então, acho que isso já ajuda um pouco o processo. Cenário de inflação de curto prazo eu ainda acho que é ruim, porque a gente tem inércia, a gente vê as medidas de núcleo de inflação ainda rodando no patamar alto, tem o principal trabalho do Banco Central, o principal problema, na verdade, para ele é a desancoragem de expectativas, né? A gente está com expectativas de inflação que rodam no horizonte relevante ali, perto do teto da meta, né? Quando a gente pega o que é a inflação de 25 esperado, o que é de 26 e pegando 27, você vai ver que a inflação sempre está na parte superior do que seria a banda de cima. Então, é desconfortável, né? Ainda mais quando você vê as projeções de 27, 28 e 29 também, todas desalinhadas, todas perto de 4%, 3,80%. Então, esse é o grande problema que ele enfrenta. Inflação de curto prazo ruim, mas o que pode ter de ajuda? Tem esse processo de arrefecimento que eu mencionei, que eu acho que acho que tem, e tem alguns riscos relacionados a isso que eu já posso explicar. Você pode ter um processo então, de uma pequena acomodação da inflação. Esse cenário internacional de deflação de preços industriais pode ajudar a gente. E o câmbio, né? Acho que o câmbio no curto prazo ainda tem um movimento favorável. Acho que o câmbio poderia ficar operando claramente perto de 5,60 ou eventualmente um pouquinho abaixo disso. Então, acho que esse cenário ajuda o BC a ganhar um pouco de confiança de que ele pode parar para avaliar. A gente fez um movimento bastante forte de taxa de juros, né, desde o ano passado para cá. Você tem certeza em relação à defasagem, que vai impactar de fato a economia ou não? Então, acho que talvez faça sentido parar em breve. Eu não acho que, exatamente a desancoragem, eu acho que o segundo trimestre vai marcar o final do processo de aperto monetário e ele pode parar para ver, né? Ver o que vai acontecer. E aí, justamente, a gente volta àquele cenário de maior incerteza, então talvez por isso, até também, dada a magnitude do ajuste, parar um pouquinho para avaliar. Mas a gente tem incerteza em relação aos impactos sobre preços globais, sobre os preços domésticos. A gente tem uma economia que está desacelerando, pelo menos dá sinais de que pode começar a desacelerar de maneira mais homogênea, né? Mas, ao mesmo tempo, um governo que pode ficar preocupado com isso e tentar lançar novas medidas para frear esse processo. A gente viu agora o consignado privado, a gente pode ter uma outra rodada de estímulo fiscal. A gente tem um problema fiscal de médio prazo grande, que a gente está meio que fadado ali a ter que mudar o arcabouço fiscal até 27. Então, eu vejo como riscos, principalmente, é um governo que vai ver a desaceleração em curso e ficar tentando não fazer com que isso aconteça. Porque o que a gente precisa é justamente essa desaceleração, senão a inflação não vai baixar, né? Então, é assim que eu estou enxergando, né? Acho que tem um começo de desaceleração, a gente pode ter alguma ajuda externa, mas a gente pode também frear esse processo com medidas domésticas, né? Medidas políticas, e aí acabar atrapalhando o seu trabalho do Banco Central. Então, acho que vai parar em breve. Agora, eu não sei ainda se a gente vai ter espaço para cortar ou não. Acredito que sim, mas aí vai depender muito da evolução disso que a gente está conversando. Mas, Fábio, tem duas coisas. Por um lado, você tem uma política monetária extremamente contracionista, tá certo? Uma taxa de juros real extremamente elevada, quer dizer, para qualquer padrão internacional, acho que esse é um ponto importante. Por outro lado, você tem uma política fiscal extremamente expansionista e cada vez mais expansionista. Na verdade, quer dizer, muito provavelmente a gente
vai vir aí no horizonte essa questão quer dizer, do aumento de importações de produtos industriais vindos da China, que vão invadir provavelmente a economia brasileira. Muito provavelmente vai ter uma expansão importante de exportações de produtos chineses para o Brasil. Muito provavelmente, na minha avaliação pelo menos, vai ter uma enorme pressão da indústria brasileira por aumento de proteção, o que novamente é inflacionária, tá certo? Da mesma forma que uma política fiscal mais expansionista, com o crédito consignado privado, pode meia, tem uma série de programas aí, a isenção de R$ 5.000 para o imposto de renda, ou seja, existe uma série de questões aí, tanto fiscais quanto essa questão da proteção, que vão estar aí no auge do programa, quer dizer, do processo ao longo do segundo semestre desse ano, que o mesmo do ano que vem. Você acha que a política fiscal vai ser suficiente, quer dizer, que esse grau de quer dizer, esse grau de contracionismo da política monetária vai ser suficiente para conseguir estabilizar a taxa de inflação e voltar a fazer com que a taxa de inflação volte em direção à meta, ou você é pessimista em relação a esse processo? Acho que no meio do caminho. Eu acho que a gente consegue estancar o processo, consegue produzir um arrefecimento da inflação, mas não consegue levar a inflação para 3%. Então, o objetivo é esse. Acho que a gente está vivendo níveis de juros reais, acho que os dos maiores que a gente já viveu assim, na história mais recente da economia brasileira, né? Maiores do que a época da presidente Dilma. Então, a gente, como economista, confia no que isso, né, que a taxa de juros vai produzir sobre o hiato, né? Então, a gente espera a desaceleração. E o hiato é um ponto importante no processo de dinâmica de inflação, né? A gente lembrar como é que a inflação é formada, ela tem uma parte que é hiato, uma parte que é inércia, né, que é a inflação passada, e hiato é crescimento, né? Assim, então, um crescimento acima ou abaixo do nosso potencial. Expectativa de inflação é super importante, preços globais e câmbio, né? Então, vamos usar a taxa de câmbio como uma referência para preços internacionais. Fiscal é demanda, né? Então, está junto com o hiato. São esses principais elementos ali que vão mexer a dinâmica de inflação. A taxa de juros, nesse patamar, tem o potencial de trazer esse hiato para baixo, né? Acho que o BC tem uma curva de hiato que cai talvez um pouco mais rápida do que eu tenho, mas a minha curva de hiato também cai e vai para o terreno negativo e vai bastante, né? Então, isso vai produzir desinflação. O que é o problema? É que o hiato ele não caia tanto porque esse impulso fiscal continua mitigando parte do efeito dos juros, né? Então, essa é uma das dúvidas em relação à taxa de juros atual, se ela vai ser capaz ou não. Tem essa questão dos preços internacionais que a gente está com dúvida, né? O que é deflacionário, o que é inflacionário, e o câmbio também, nesse processo, ele pode voltar a piorar, né? Então tem um risco do câmbio voltar a piorar, então a gente perde o benefício desse câmbio agora um pouco mais valorizado, mas o principal é a expectativa desancorada, né? E eu acho que esse processo de expectativa desancorada, o BC pode levar o juro para onde ele quiser, que ele não vai conseguir frear muito isso, porque está muito mais relacionado ao medo do fiscal, de políticas intervencionistas, maior heterodoxia na condição de política econômica, do que propriamente o Banco Central entregando com a sua taxa de juros, se ela é capaz ou não de entregar essa inflação. Bom, dito isso, tem uma força muito forte puxando a inflação para baixo, tem outras que a gente não sabe ao certo, e tem uma força que realmente é para cima, né? Que é o fiscal. E aí esse fiscal, inclusive, adicionar prêmios sobre expectativas também é outra força para cima. Eu acho que a gente consegue, sim, parar, avaliar, e a inflação vai ceder. Mas a gente não consegue levar essa inflação para 3, 3,5. Ela vai ficar mais para o terreno dos 4% ali. E aí é o trabalho de a gente conseguir mudar. Porque não vai ser só o BC deixar os juros lá a 15. Uma hora tudo bem, a economia vai desacelerar bastante e eventualmente a economia, né, pode vir essa desinflação. Mas só com a política monetária, com esse processo de desancoragem via fiscal, eu acho que a gente não consegue chegar nos 3. Então a gente vai arrefecer um pouco, a gente for pegar em 12 meses, a inflação está perto de 5,5%, né? A gente está acima do teto,
provavelmente agora, na metade do ano, a gente vai ter uma cartinha explicando, né, que a gente está descumprindo por 6 meses o novo sistema de metas para a inflação, né, como é que ele está desenhado agora no novo modelo. A gente consegue trazer a inflação para baixo de 4,5, que é o teto, vai ficar entre 4 e 4,5 e depois volta lá para perto de 4, oscilando entre 3,80 e 4,20. É isso que eu acho que a gente consegue entregar. Para a gente ir para 3,5, 3,20, vai precisar mudar a dinâmica fiscal. A gente está um pouco mais pessimista que você nesse processo. Quer dizer, a gente acha que é praticamente impossível você conseguir voltar com a taxa de inflação mais próximo do centro da meta, tá certo? Sem uma ajuda do fiscal. Sem uma ajuda do fiscal, acho, na nossa avaliação, é muito pouco provável que se a gente consiga que a taxa de inflação continue caindo, mas nossa avaliação é que ela vai voltar, tá certo? Quer dizer, que ela vai acabar pulando para fora novamente do centro da meta, não só do centro da meta, mas do ponto mais alto, tá certo? Então, acho que esse é o ponto importante aqui. Flávio, muito obrigado por ter aceito nosso convite, excelente conversa, muito bom mesmo, tá certo? Então, acho que foi bem legal. Muito, muito obrigado por ter aceito nosso convite, um prazer enorme, muito obrigado. Obrigado, professor. Um abraço a todos e até a próxima. Ok, um abraço, muito obrigado. A Genial Investimentos está contando os dias para a AgriShow começar. Mas enquanto isso não acontece, eu vou te contar tudo que a gente está preparando para você. São diversas soluções para o setor. Na Mesa Agro, temos um portfólio completo para comercialização, gerenciamento de risco e investimento de commodities agrícolas. Aqui temos uma área completa de seguros para te ajudar na sua gestão de risco, como seguro colheita e agropecuário. Temos consórcio para compra de equipamentos agrícolas para impulsionar a sua produção. Temos um banco de investimentos com assessoria para financiar seus planos e crescer cada vez mais. E não para por aí. Temos também a mesa de câmbio, a área de energia e um super lançamento. O Agrobank, que vai unir tecnologia e produtos inovadores. Nesse vídeo não dá para te explicar tudo que a Genial Investimentos oferece. Por isso eu quero te convidar para visitar o nosso stand na AgriShow na Praça dos Bancos. Te espero lá!